Bom, na verdade o que está acontecendo é que o nosso objeto está recebendo cores demais, por isso que às vezes ele pega uma corzinha. Então, por enquanto, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso color R e falar que ele vai ser um math clamp, ou seja, eu não quero que ele passe de 2 valores, que vai ser o nosso color.r, o valor de color.r não pode passar de 0 e nem de 255, que é o máximo deles. Vou fazer a mesma coisa para todos, G e B. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso das duas maneiras aqui. E vamos lá. Começa em preto, tá dando uma misturada de cor demais aqui. Na verdade, eu acho que ele tem muitas cores ao mesmo tempo. Vou dar uma debugada aqui para ver o que está acontecendo exatamente, mas vocês conseguiram entender um pouco. Eu estou fazendo... estou setando todos no R, por isso que está dando problema. R, G, G e B. E aqui embaixo também, R, G e B. Então tá lá, tá misturando as cores, tá aparecendo, não tá muito bonito, mas vocês entenderam qual que é o sentido disso aqui. Vamos para a próxima parte. Agora eu quero que isso aqui desenhe umas linhas em relação aos objetos que ele está passando por perto. Então vamos lá, no nosso obstáculo agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um objeto em branco, chamado de Line Renderer. Vou adicionar um componente de Line Renderer nele. Certo, ele está aqui. Vou criar um materialzinho para ele. Line. E vou setar aqui no nosso material este cara. Vou criar aqui um scriptzinho chamado que é um Line Render Display. E vou setar nesse objeto aqui. Então agora, aqui no nosso obstáculo, vamos abrir ele novamente aqui. Deixa eu fechar essas coisas aqui de novo. Melhorar um pouquinho mais a leitura. Vamos lá. Então eu vou criar mais uma referência para aquele nosso Line Render Display. Chamar ele de Line Render Display Prefab. Primeira coisa que eu vou fazer no awake desse cara é simplesmente desabilitar ele, porque esse daqui é um que eu estou utilizando só para gerar clones, então eu não preciso efetivamente mostrar isso aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Quando uma unidade chegar próximo, o que a gente vai fazer? Além de adicionar a cor, eu vou criar um clone daquele nosso Line Render Display, clone, e vou instantiate Line Render Prefab, vou adicionar ele dentro desse objeto, o parent dele vai ser igual a this.transform, a posição dele vai ser a posição 0, transform.local position vai ser um vector 3.0, o local rotation, a mesma coisa no quaternion.identity, que é a rotação inicial. Quaternion.identity. Beleza. E eu vou criar um métodozinho aqui, que é, eu quero passar um initialize nesse cara, passando esse meu color obstacle aqui e o nosso base unit, para ele criar uma referência entre os dois. Vamos lá então, agora eu vou criar esse método lá no nosso Line Render Display, para variar, remover tudo isso daqui. Primeira coisa, pegar o nosso componente Line Render. Então, Line Render. Tá aqui no nosso awake. Pegar ele. E agora, quando a gente passar isso aqui,
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar aqui no line render, eu acho que são points o nome, set position. Então a posição inicial desse cara, na verdade eu não posso nem fazer aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, criar dois transforms. Transform start, transform and transform, certo? Então aqui, ó, o meu start transform, eu vou setar como nosso color obstáculo ponto transform, e o nosso end transform ponto, vai ser o nosso target base unit ponto transform. E agora aqui no nosso update, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu line render e dar um set position, falando que a posição 0 do meu array vai ser o start transform.position e a posição 1 do meu array vai ser o meu end transform.position, certo? Uma última coisa que eu preciso fazer é ligar esse GameObject, porque eu estou desabilitando ele lá, e quando ele fizer o clone, ele vai vir aqui desligado. Então, GameObject.setActive true. Vamos ver como isso aqui vai se portar. Novamente, esqueci de setar a referência aqui do nosso line render. Setar aqui. Tá aqui. Tem várias linhas. Qual que é o problema aqui? Os objetos eles estão sendo iniciados e eles nunca estão saindo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso remover esse line render quando ele não tiver mais aqui dentro. Então, lá no nosso obstáculo, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou precisar pegar esse nosso line render. Então, eu vou pegar aqui, ó, line render display. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar isso em algum lugar. Então, private list line render display, line renders displays. Vai ser uma nova lista. Toda vez que eu criar um novo aqui, eu vou adicionar essa lista, certo? Passando o nosso line render display clone. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso... Eu não vou nem usar link aqui, eu faria isso com link para ser mais prático, mas vamos criar um métodozinho aqui. Line render display. Line render display. Current line render display vai ser igual get, meu Deus, line render of target base unit. Ou seja, eu quero criar um método que procure esse line render aqui, que está renderizando para esse base unit. O que eu vou fazer agora? Vou passar por toda a nossa lista, e vai ser igual a um line renders display.count, pegando cada um deles. Então eu vou pegar aqui um line render display, line render é igual ao nosso line render displays, a nossa lista no index que eu tiver atualmente. E agora o que eu vou fazer? If line render, eu preciso criar um acesso a esse objeto. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu setar aqui o end transform como esses dois transforms, eu vou fazer o seguinte: vou criar uma referência para o nosso base unit. Vou fazer uma variável pública para eu ter acesso a isso, mas eu só quero ter acesso para ler isso, não quero pegar, então é só um get do nosso base unit. Ao invés de eu utilizar esse end transform, eu já vou substituir aqui para ele utilizar esse nosso base unit, atualizando aqui para ele pegar o nosso base unit.transform.position. Certo? Dessa maneira, eu já tenho acesso para saber qual que é o base unit que ele está mostrando agora. Então, vamos lá novamente no nosso color. E agora aqui, if line render.baseUnit for igual a esse target base unit que a gente está procurando, retorna esse line render. Se não, retorna nulo.
peguei o nosso cara aqui. Ele já vai buscar e trazer ele. Então, além de remover a cor, o que eu vou fazer? Vou destruir esse GameObject. Porém, antes de destruir, eu vou remover ele da nossa array. Então, remove line render display. Opa, corrent line render display. Certo? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar agora. Uma coisa muito importante. Eu estou chamando de destroy, só que eu estou trabalhando com um componente. Eu preciso colocar aqui .GameObject, senão ele não vai funcionar. Tá lá. Ele tá passando, só falta ele pegar a cor desse objeto e não ser tão grossa assim, né? Tá meio grossinho isso aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Aqui no nosso Base Unit, no nosso Line Render Display, a gente já tem acesso tanto ao Trigger Volume quanto ao Base Unit. Eu vou atualizar isso aqui para ele utilizar o nosso Color Obstacle. Vou renomear isso aqui para Color Obstacle. Vou salvar dessa maneira. Target Color Obstacle. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Vou atualizar para ele pegar o Transform. E agora o que a gente vai fazer aqui? Ó? Line Render Set Color. Quais cores a gente quer usar? Então, a nossa primeira cor, a gente vai pegar o do nosso Color Obstacle. Ponto, eu não tenho a cor, como pegar a cor dele aqui ainda, então eu vou fazer isso aqui agora. Private Public Void Color Get Renderer.material.color. Pronto. Eu tô... Color. Acho que eu vou ter que dar o nome de current color, só para ele não dar problema aqui. O que ele não está gostando aqui? Não, isso aqui tá certo. Ou não. Eu não vou poder fazer isso aqui. Então, beleza. Vamos colocar aqui. Ó. Color. Current color. Ele vai pegar esse current color. Current color. O nosso current color, a gente vai atualizar ele sempre que a gente remover uma cor. Peraí. Deixa eu usar esse aqui que vai ser mais fácil. Para ele não dar esse tipo de problema. E a mesma coisa aqui. Vou remover todos. Pronto. Agora a gente já vai ter uma referência exata para como está a cor atual disso aqui. Vamos voltar para cá. Então, a cor inicial vai ser o nosso current color. E a segunda cor vai ser o nosso base unit. Color. Vamos voltar para cá e só diminuir um pouco o tamanho dessa linha, que está muito grossa. Então, ela vai começar com 0.3 e terminar com 0.1. E vamos ver novamente. Talvez tenha ficado muito pequenininha. Não, tá bom. Esse nosso material, ele não está setando essas cores. Eu preciso de algum material que permita ela ter essas duas cores. Então, vou ver se eu pego aqui de partículas. Acho que o Multiply permite isso aqui. Não, partículas, Additive. Exato. Tá vendo ali, pessoal, que ele está setando a cor? Tá bem fraquinho, na verdade. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui um pouquinho. Ele está muito fraquinho. Bom, vou dar mais uma olhada aqui, ver se eu acho algum outro que melhore isso aqui. Aí, aqui melhorou. Estão vendo ali, pessoal, que ele está pegando a cor, está setando no objeto, está passando bonitinho.
ele está adicionando a cor, está fazendo um blendzinho entre as duas cores no line render. É uma coisa muito simples, pessoal, mas isso aqui faz com que o nosso objeto, com que a gente consiga utilizar o nosso trigger, o volume, trigger volume aqui para quase tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Eu vou duplicar essa unidade aqui e vou colocar isso aqui de unidade follow. Deixa eu colocar ela aqui. Ao invés de ela utilizar o nosso base unit, vou criar aqui uma nova unidade chamada follow unit. Eu vou colocá-la aqui só para a gente poder enxergar isso aqui. Vocês vão ver que bacana que isso aqui vai ser, pessoal. Eu vou ter que trocá-la de layer, porque eu não posso que ela interfira nisso aqui, senão eu vou ter que mudar bastante coisa. Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então, novamente, eu vou criar aqui um GameObject em branco. Vou adicionar um Sphere Collider nela aqui, de tamanho, sei lá, 3. Vou adicionar o nosso Trigger Volume aqui, falar que ele só vai colidir com unidades, certo? Eu só quero saber unidade. Vamos lá, então. Vou pegar aqui, deixa eu fechar esse cara aqui, unit follow unit. Vamos lá, vamos pegar um private void, private trigger volume. Vamos pegar uma referência desse aqui, serialize field. No nosso private void enable, nosso trigger volume. Ponto. Agora eu vou usar o trigger stay aqui, só para vocês verem isso aqui que bacana. Então, trigger volume stay. Eu vou parar de ouvir no meu disable. Disable. O que eu quero que ele faça? Toda vez que ele fizer isso aqui, eu vou pegar o base unit que entrou em colisão com ele. Então, base unit, component, base unit. E o que eu vou fazer? Vou pegar uma referência ao meu navmesh aqui, navmesh agent. Então, tá aqui. E no nosso awake, void awake, vou pegar essa referência efetivamente. Igual get component, navmesh agent. Toda vez que alguém entrar nisso aqui e continuar dentro dele, eu vou fazer esse cara seguir esse objeto. .transform.position. Opa! Eu nem precisava pegar o base unit. Posso trabalhar diretamente com o collider. Então, toda vez que um objeto entrar aqui dentro, ele vai seguir esse objeto. Vou só mover isso aqui para o lado. Para ele ser... Bom, eu vou deixar aqui, vou só duplicar esse nosso unit aqui, para ele ter uma outra cor para a gente poder ver ele acontecendo. Então, vou chamar ele aqui de boss, não sei. Vou deixar esse cara um pouquinho maior. Colocar isso aqui no boss, aqui dentro. E colocar uma cor que a gente não tenha utilizado. Pode ser o roxo mesmo, acho que o roxo a gente não está utilizando. Vou fazer esse cara aqui, só ele ser mais lento. Vou colocar aqui que ele vai ter uma velocidade 1. E vou diminuir, eu acho, um pouco da quantidade de unidades. Então isso aqui vai ficar muito difícil da gente enxergar. Vou colocar só 5 unidades aqui. Então, beleza. Dando uma conferida aqui. Vamos ver como é que tá. Novamente, eu esqueci de setar a referência para o nosso trigger volume. Desculpa, viu, pessoal? Vou dar o play aqui. Vamos ver quando alguém entrar aqui junto dentro dele, né? Entrou e não fez nada. Vamos ver o porquê que não fez nada. Na verdade, eu podia ter utilizado isso aqui, mas tudo bem. Nem precisa desse cara aqui dentro. Isso aqui é uma unidade muito específica. Eu só quero mostrar para vocês como isso aqui funciona. Então, trigger stay, trigger volume stay. Vamos lá de novo.